Boa noite a todos. Vou aguardar só um minuto até o Instagram avisar as pessoas de que nós estamos aqui, né? Boa noite, Leidinha. O áudio tá bom pra você aí? Leidinha, Aliel, tá bom o áudio para vocês aí? Obrigada pelo retorno, viu? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Vamos iniciar agora mais um momento de luz, né? Toda quarta-feira tem essa oportunidade de estarmos juntos, né? Tem um tempo já que eu não faço parte desse projeto e fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. O tema de hoje é quem sou, de onde vim e para onde vou. É um tema até solicitado pela Leidinha, é um tema muito curioso, né? Nós passamos por fases onde a gente se questiona muitas coisas, né? E esses questionamentos é um deles, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai refletir em cima dessas 3 perguntinhas, tá? Que atravessam, assim, épocas, né? E religiões, porque são questionamentos de quase todos os seres humanos, assim. Em algum momento da vida a gente se questiona isso, né? Perguntas que não são apenas filosóficas, são existenciais. São perguntas que o coração humano faz quando o corpo adoece, quando alguém parte, quando a vida muda de rumo, ou quando o silêncio da consciência nos chama à verdade. Quando a gente passa por uma fase assim de luto, a gente fica muito reflexivo, né? Daquele momento, da perda daquele ente querido, né? De como que a gente vai lidar com aqueles sentimentos, para onde vai esse ente querido que a gente perdeu, né? Então a gente se questiona essas coisas, principalmente nesses momentos, né, que gera bastante reflexão na nossa vida, né? E o Espiritismo, ele nos dá respostas que são, ao mesmo tempo que são respostas lógicas, são respostas consoladoras, né, para essas perguntas que a gente sempre se faz. Eu trouxe uma historinha curtinha sobre a gota d'água que eu vou ler para vocês agora. Uma gota d'água caía do céu e, ao tocar o chão, começou a se perguntar: quem sou eu? Sou apenas uma gota? Sou o rio? Sou a chuva? O tempo passou e a gota percorreu riachos, evaporou, voltou em chuva, misturou-se ao oceano e no oceano finalmente compreendeu: eu nunca deixei de ser parte do todo, apenas me esqueci disso por um tempo. Então, isso é como se nós fôssemos essa gota d'água, né? Então, quando a gente se pergunta quem sou, essa metáfora da gota explica isso, né? Nós somos uma parte de um todo, né? E a gente nunca vai deixar de existir, né? Tem a imortalidade da alma, né? Então, a gente, quando desencarna, a gente tem algumas memórias, né? A gente tem a oportunidade de reencarnar novamente. E essas memórias são guardadas, que a gente não pode se lembrar de tudo, né? Existe o véu do esquecimento. Então, assim, às vezes a gente esquece por um tempo quem somos nós de verdade. E quando a gente esquece quem somos nós, a gente esquece os nossos propósitos aqui nesse plano, né? Que é uma oportunidade. Então, somos o quê? Somos espíritos imortais. Centelhas divinas, criadas simples e ignorantes, destinadas à perfeição. Não somos apenas o corpo físico. Por que fala destinados à perfeição? Nós somos filhos de Deus, né? E todo mundo que tem o pai e a mãe, às vezes tem uma coisa muito parecida, seja fisicamente ou da personalidade, né? Que fala assim: nossa, mas sua filha tá a sua cara. Nossa, mas fulano tem a voz igualzinha à sua, né? E então, nós herdamos as coisas dos nossos pais, seja fisicamente, seja o comportamento, os pensamentos, né? A cultura familiar.
E nós não somos diferentes, né? Então nós estamos destinados à perfeição. E quando a gente tem essas oportunidades aqui terrestre, é justamente para que a gente possa evoluir, né? Cada vinda aqui, digamos assim, precisa ser aproveitada como uma oportunidade mesmo, né? Ou seja, nós somos um espírito imortal, né? Mas a identidade real nossa é totalmente do espírito. Isso aqui é só uma vestimenta que foi nos emprestada para que a gente pudesse viver aqui nesse plano, né? E cuidar desse corpo, porque é um empréstimo, né? Então a gente tem que cuidar. Cuidar porque ele não é nosso, ele foi emprestado para que a gente pudesse viver aqui, né? E o Livro dos Espíritos, questão 76, a pergunta é o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos, já que somos espíritos imortais? A resposta é: espíritos são seres inteligentes da criação. Ou seja, a primeira oportunidade que nós tivemos de encarnar, nós éramos como se fôssemos uma inteligência de uma criança, né? E assim, à medida que a gente foi tendo outras oportunidades, reencarnando, nós criamos uma inteligência de fato que nós temos hoje, né? Mais amadurecida, digamos assim, né? Mas não quer dizer que todos nós estamos no mesmo nível, né? Às vezes a gente encontra pessoas que você fala assim: nossa, mas aquela pessoa tem 50 anos de idade e acha que tem 15, se comporta como uma criança. E a gente acha um absurdo isso, né? E percebe que quando são pessoas assim, não tem muita mudança, ela é sempre imatura daquele jeito, infantilizada, né? É por isso, né? Cada um teve oportunidades diferentes, né? Quantidade de vezes que veio aqui diferentes, aprendizados diferentes, né? Vai muito do que a pessoa absorveu também, óbvio, né? Isso é muito individual. Chico Xavier falava sobre isso assim, ó: somos espíritos endividados tentando melhorar. E é isso, né? Nós somos muito endividados, muito. Então, quando a gente pensa na imortalidade, a gente precisa pensar o seguinte, que eu estou aqui para aproveitar essa oportunidade de hoje, e eu vou viver hoje como se fosse o meu último dia nesse plano, né? E ser bom, me melhorar, né? Mesmo que seja aquele famoso 1% por dia. Parece pouco, mas não é, né? O que vale é a constância, a gente se policiar para que a gente mantenha isso, né? Porque nós somos muito endividados. E será que você quer vir aqui chegar aqui com uma mochila e sair com duas? A gente não quer, né? O nosso objetivo é ser melhor, evoluir como ser humano, como ser pensante, como espírito, né? E é isso que nós precisamos buscar. Então, quando alguém perguntar isso, a resposta é o seguinte: sou um ser espiritual temporariamente habitando um corpo físico, vivendo experiências que me ajudam a aprender, sentir e amar. Essa é a resposta. Anotem aí, tá? Não vai responder errado para ninguém, não. Agora, a segunda pergunta é: de onde eu vim? E eu acho que essa é a primeira mais curiosa dessas perguntas, né? Porque a segunda mais curiosa é para onde que a gente vai, né? E eu vejo esse questionamento realmente em muitas religiões, assim. O que nós precisamos pensar? É como se nós fôssemos sementes, né? Quando a gente pega uma semente, planta lá no jardim da nossa casa, na horta, o que a gente quer? A gente não enterra aquela semente para que ela morra. A gente enterra porque quer que ela nasce, que floresce, que dá frutos, né, flores. Então é assim que a gente precisa pensar, né? Que nós somos sementes. Então a gente está aqui como sementes, né? O mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira, né? E a Terra é uma escola temporária, que nós estamos aqui como viajantes, vamos usar esse termo, né? Porque é de forma temporária. E a reencarnação é um mecanismo que nos permite aprender, reparar erros e evoluir.
Vocês estão me ouvindo? Pessoal, me dá um retorno perguntando aqui. Ah, sim. Que bom. Achei que tinha caído a conexão com a chuva que teve hoje, né? Tá, obrigada, viu? Então, a reencarnação é um mecanismo que permite que a gente aprenda, repara os erros e evolui, né? E cada encarnação é a oportunidade de crescimento, como a gente já disse, né? E para onde vou? E agora? As religiões, cada uma fala de uma forma, né? Para explicar esse questionamento, né? Para onde eu vou? Fala que tem o céu, tem o inferno, tem o purgatório, tem o umbral, e cada um define de uma forma, explica de uma forma diferente, né? Que os seus seguidores consigam compreender, né? Mas o que é a resposta disso, né? Para onde que nós vamos? O destino é a felicidade e a perfeição relativa, através do progresso intelectual e moral. E esse progresso moral é o mais difícil, porque o progresso intelectual, nós podemos perceber que mais ou menos dos anos 2000 até agora, nós tivemos um avanço tecnológico fora do normal, fora da curva. Pensando ali em 2004, a gente tinha um celular que mandava SMS, ligava e não fazia mais nada, né? E hoje a gente tem um celular que faz tudo, né? É como se fosse a nossa vida ali, tanto que nós estamos aqui conversando ao vivo, né? Então, assim, essa questão do progresso intelectual, a gente tem caminhado de forma geral como uma sociedade bem, mas e o avanço moral? A gente não muda o outro, então a gente precisa se policiar, né? Então eu só posso cuidar da minha moral, né? Dos meus valores, dos meus princípios, como que eu vou melhorar e como que eu vou evoluir, né? Mas pensando que, como uma sociedade, nós temos visto muitas coisas ruins, né? Notícias ruins, a gente liga a TV, só notícia ruim, Instagram, só notícia ruim, né? Então a gente vê que moralmente a gente ainda tá assim engatinhando, né? Então esse destino nosso para a felicidade, ele tá um pouquinho difícil, né? Então a gente precisa cuidar somente da gente, porque a gente não controla o outro, né? A gente pode aconselhar, e isso já é muito bom, né? Talvez a gente consiga tocar o coração das pessoas aconselhando-as, né? Mas não significa que elas vão, de fato, seguir o que a gente quer, né? Então, a gente precisa se policiar e cuidar da gente. Após a morte ou o desencarne, retornamos ao mundo espiritual, levando as virtudes conquistadas. Então, imagine você lá, no plano espiritual. Ah, deixa eu ver aqui, a Natasha Pimenta, tá aqui a planilha dela, ó, fez X, Y, Z. Imagina isso, o balanço de como foi a sua viagem aqui na Terra. Imagina esse balanço. Será que você vai se sentir feliz, entristecido, envergonhado, né? Como que vai ser isso, né? E esse balanço nós podemos fazer diariamente. É importante que a gente avalie isso, né? Nós temos inteligência para isso, mas às vezes a gente fecha o olho, né? Para alguns erros que a gente comete. Então a gente precisa, ao longo do dia, todos os dias à noite, ou todo final de semana, fazer o balanço daquele tempo, né? Ou do dia, ou da semana, a cada 2 dias. Como que foi esse dia meu? Ele foi um dia bom? Eu fui uma pessoa boa? Eu fiz maldade, né? E tentar reparar isso, para que quando a gente fizer esse balanço, cada dia a gente perceber que a gente teve melhora, né? Que é isso que importa. A lei de causa e efeito orienta a nossa caminhada, mas sempre com justiça e misericórdias divinas. Nosso futuro é luminoso, todos, sem exceção, estamos destinados à perfeição espiritual. Ah, Natasha, mas a gente está falando sobre isso, mas e os espíritos que são muito inferiores, né? Espíritos zombeteiros, pessoas que são muito maldosas e desencarnam. Mas e aí, essas pessoas elas vão ficar sempre nisso? Vocês acham que em nenhum momento essas pessoas vão ter um despertar? Todo mundo tem o seu despertar, né? Em algum momento
esse momento chega, né? E quando esse momento chega, a gente vê que a gente tem muito para melhorar, mesmo que a gente não se considere um espírito ruim, né? Um espírito perverso. E a gente falando sobre isso, de para onde que a gente vai, tem a história do André Luiz. Não sei se vocês já leram, acho que sim, eu peguei um trechinho resumido aqui para a gente falar dela, que é o seguinte: André Luiz, médico em vida, desencarnou sem compreender o que o esperava. Passou por dificuldades até que foi socorrido e levado a uma colônia espiritual. Lá entendeu que a morte não existe, há apenas transformação. Percebeu que cada ato de amor é um tijolo no lar que construiremos no além. Então, quando a gente pensa no André Luiz, olha quem é o André Luiz. Que ele, lá no passado, ele não sabia o que vinha depois, e ele se sentiu perdido, né? Ele foi acolhido e foi entendendo as coisas. Então, nós podemos passar por isso também, né? Então, que a gente possa plantar as nossas sementinhas para que a gente possa, do outro lado, não ter essas dúvidas, que a gente pelo menos chegue um pouco mais esclarecido, né? Que o nosso balanço seja mais positivo do que negativo, né? E aqui, como fala aqui, ó, o ato de amor é um tijolo no lar que construiremos no além. E é isso mesmo, uma construção é tijolinho por tijolinho, né? E nossa evolução é isso também, porque a gente às vezes demora para compreender certas coisas, mudar o nosso comportamento, né? Eu acho que isso é muito difícil. E tudo é hábito, comportamento é hábito, e a gente às vezes precisa praticar muito para melhorar, né? Parar de falar mal das pessoas, né? É uma coisa difícil da gente fazer, a gente não se policia a hora que você vê já falou, né? Então esse tijolinho por tijolinho é muito difícil mesmo, e a gente precisa ir construindo, mesmo que a gente entenda que a passos de tartaruga ou de formiga, que é menor ainda, mas que a gente não fique estagnado no mesmo lugar, né? Eu trouxe um poema que fala exatamente sobre isso que nós estamos conversando. Vou ler para vocês. Sou centelha divina, criada simples, sem saber, mas carregando em mim a semente da perfeição. Não sou o corpo que veste o tempo, nem o nome que o mundo pronuncia. Sou o espírito eterno, viajante das eras, aprendiz da vida, filho de Deus. Vim do mundo invisível, onde a luz é morada e a lembrança dorme. Desci à terra em nova lição, para amar melhor, servir melhor, compreender melhor. Trago em mim ecos de outras vidas, sorrisos e dores de caminhos antigos. Cada passo é reparação e conquista, cada lágrima um degrau para o alto. E quando o corpo cansar, voltarei ao lar verdadeiro, onde o amor não morre e a esperança floresce sem fim. Lá, revendo os frutos da jornada, pedirei nova chance de crescer, porque o destino de todo espírito é ser luz e unir-se a Deus. Eu achei esse poema muito, muito bonito. E quando eu localizei esse poema, ele não tinha o autor, então por isso que eu não vou citar para vocês o autor, porque eu não sei. Achei que ele resume muito bem as perguntas que nós viemos conversar aqui hoje, né? E de uma forma poética, uma forma assim profunda, né? Bonita, bela, né? Então fica aí esse poema para vocês, né? Então a gente encerra com: temos 3 perguntas e uma única resposta responde às 3. Sou um espírito imortal. É isso, né? Então, quem que eu sou? Filho de Deus criado para amar. Quando perguntarem de forma resumida, responda isso. De onde eu vim? Do mundo espiritual para aprender na terra. E para onde eu vou? De volta à vida maior, levando o que conquistei em sentimentos e obras. Então, que a gente possa criar muitos bons sentimentos, né? Muitas virtudes, muitos valores, né? Que a gente evolua moralmente, intelectualmente também. Tem uma frase que é o seguinte: o passado é lição, o presente é oportunidade e o futuro é esperança. E nós temos que viver com isso na nossa mente, né? O passado
nós não temos as memórias aqui, mas de alguma forma a gente aprendeu aquelas coisas que se passaram em outras encarnações, né? Então são lições, são aprendizados para nós. O presente é uma oportunidade porque é o aqui, agora, hoje, e a gente precisa exercitar cada vez mais a presença no hoje, porque nós somos muito ansiosos e vivemos muito no futuro, né? A gente tem um aumento significativo de problemas com saúde mental, com problema de ansiedade, né? Então, a gente precisa exercitar a presença, né? Focar no momento aqui, agora, né? Para aproveitar essa oportunidade. E o futuro é esperança, e é isso mesmo, porque nós precisamos acreditar em nós mesmos, né? De que iremos mudar, que iremos melhorar, que iremos ser merecedores de uma outra oportunidade aqui ou em outro plano, ir para uma colônia receptiva, né? Precisamos acreditar, mas não só acreditar, agir, né? Sem a ação não adianta, né? Eu vou encerrar aqui para vocês com a frase do Bezerra de Menezes, que eu achei ela muito, muito pertinente. Evoluir é transformar-se diariamente, não apenas nos instantes de oração ou nos templos da fé, mas no trato simples com o próximo, nas provas silenciosas do lar, nos pequenos sacrifícios que ninguém vê. A ascensão do espírito não depende do reconhecimento humano, mas da fidelidade ao bem que se pratica em segredo. Essa frase fala para nós que muitas vezes nós vamos no centro, por exemplo, vamos na igreja, e aí a gente é uma pessoa maravilhosa lá dentro, maravilhosa. Mas aí quando você sai daquele ambiente, você chega em casa, você está gritando com a sua mãe, xingando seu pai, batendo no seu filho, então não adiantou nada. Parece que você foi lá e não aprendeu nada, né? E fala sobre as provas silenciosas do lar. A nossa mudança, a nossa evolução começa dentro de casa. Por quê? Porque os nossos foram escolhidos para estar conosco, por algum motivo, né? Então, não adianta a gente ser uma pessoa maravilhosa na rua e dentro de casa ser uma péssima pessoa, né? A gente precisa melhorar isso. E não é fácil. A convivência, né, com as pessoas não é fácil. Às vezes, mesmo convivendo pouco, a gente tem discórdia com as pessoas. Mas começa dentro do lar. Não adianta ser uma boa pessoa fora e outra dentro, tá? Então, que nós possamos ser a mesma pessoa dentro de casa, fora de casa, na rua, no trabalho, na igreja. Que a gente possa ter trato e tato com as pessoas, né? Principalmente hoje que a gente sabe que todos estamos passando por muitos problemas devido à transição planetária, então a energia do planeta está muito densa, né? Muitas coisas ruins acontecendo, muitas pessoas adoecendo, né? Físico ou mentalmente. Então que a gente tenha mais tato, né? Para lidar com as pessoas, tá certo? Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com vocês que me assistiram, que vocês tenham aprendido algo, tá? Eu gostaria de saber se vocês querem fazer uma pergunta, comentar alguma coisa sobre esse tema. Não? Posso encerrar? Tá certo. Gratidão pela oportunidade, Leidinha, de estar aqui mais uma vez. Gratidão a vocês que me ouviram com tanta paciência até agora, tá? Desejo uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.